Olá, tudo bem? Eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de programação no-code e low-code da nossa plataforma Bumble. Nessa aula de hoje, nós estaremos aprendendo a desenvolver uma plataforma EAD, a conhecida plataforma de curso à distância. Tá? Provavelmente deve virar uma série essa aula e deve ser de 3 a 4 vídeos para a gente concluir a plataforma, ok? Então vamos lá começar essa série nova. Vem comigo e junto nós vamos crescer. Então, dando início à nossa série de criação da nossa plataforma EAD, eu criei um passo a passo aqui, tá? Para a gente fazer e desenvolver a criação da plataforma, para colocar o sistema todo completo online, que consiste da seguinte ordem, tá? Parte 1, estrutura, tá? Criar banco de dados de acesso, aulas e módulos. Acesso com os campos nome, senha e e-mail, porque toda vez que um aluno entrar na plataforma, vai registrar o acesso dele, ok? Criar uma tabela de banco de dados de aulas, com os campos hospedagem, ID de vídeo e nome da aula, que vai ser a página, tá, que a gente vai visualizar as aulas da nossa plataforma. Criar uma tabela chamada módulos, com os campos capa, lista de aulas e nome. E numa segunda parte, a segunda etapa dessa aula, a gente vai criar as páginas, módulos e aulas, que consiste a página de módulos com criação de módulos e aulas e página de descrição dos módulos. E a página de aulas com visualização das aulas, tá? Numa segunda parte, a gente vai criar a página de acesso com registro de acesso e limite de login por usuário. Isso deve ficar para a próxima aula. E numa terceira parte, a gente cria e configura as APIs de meio de pagamento, que seria a nossa cobrança, né? O nosso recebimento da nossa plataforma, a nossa landing page, tá? E a nossa página de checkout. Então, inicialmente, a gente tem esse cronograma para poder desenvolver a nossa plataforma, tá? E aí, no decorrer das aulas, a gente vai ver se precisa de mais alguma. Então, vamos lá para a nossa plataforma Bumble. Nós temos aqui, inicialmente, uma página em branco, tá? Nós vamos criar aqui, essa aqui vai ser a nossa landing page. Nós vamos criar aqui apenas um botão de acesso para a página de checkout, tá? Que seria aqui na landing page a gente tem a divulgação da nossa plataforma, os benefícios de quem vem e acessa a nossa plataforma, assina o nosso curso e a descrição geral do que tem a nossa plataforma, tá? Então, inicialmente agora, como hoje não é o dia que a gente vai criar a página de landing page, nós vamos criar só um botãozinho de acesso rápido aqui, tá? Nós vamos selecionar um ícone, tá? Vamos estar personalizando ele aqui. A gente renomeia ele, tá? A imagem que a gente vai usar é de um sinônimo de pessoas, né? Removemos os estilos, vamos colocar aqui na cor preta. Tá? Vamos colocar aqui no canto da nossa página. Nós vamos também criar um grupo focus. Aqui, grupo focus. Vamos renomear também. Nós precisamos dar uma referência a ele, a quem que ele vai ser integrado. Então, a gente vai escolher o nosso ícone de acesso de plataforma. Repara que quando eu já dei a referência para quem ele vai ter integração, ele já se integrou ao grupo
ao ícone que eu estou fazendo, ok? Perdão, ao ícone que a gente criou. Então a gente vai diminuir o tamanho dele aqui. Vamos colocar aqui 100 por 50, já dá. Pode ser até por menos aqui, por 30. Dentro desse grupo Focus, a gente vai colocar um texto. Vamos escrever aqui a palavra começar, que é uma referência para quem chegar e ver, acessar a nossa plataforma. A gente aqui inicialmente, pessoal, está fazendo só a estrutura, tá? Então não vamos atentar assim muito ao visual, que é para a gente aprender como que funciona a estrutura de uma plataforma EAD, ok? E a gente também aqui no grupo Focus, ele está fora de centro com o nosso ícone. Se a gente vier aqui em Offset Left, se a gente colocar, por exemplo, menos 20, foi um pouco a mais, tá vendo? Ele está fora, então vamos colocar um pouco menos aqui. Menos 17. Vamos ver. Menos 15. Está centralizado, ok? Vamos pintar o fundo da nossa página numa cor aqui. Tá? Vamos inserir uma flat color aqui. Pode ser até essa cor é bonita. Se a gente quiser mudar, a gente clica aqui e seleciona uma outra cor. Tá? Vamos inserir uma imagem, tá? Só para ficar de referência, ok? A gente faz o upload da imagem aqui, vamos colocar a imagem do canal mesmo. Então vamos dar um preview para ver como é que ficou aqui. Então por enquanto está assim, tá? Como é que a gente visualiza essa parte do grupo Focus? A gente vem aqui, clica no ícone, abre o nosso workflow. Tá? O que acontece quando a gente clicar no ícone de acesso? A gente vai fazer um Element Actions, a gente vai mostrar o grupo Focus. Tá? Ficaria assim. Ó. Ok? Clicou fora, o grupo Focus fecha. Que a função do grupo Focus é essa, é abrir um menu de visualização. Se a gente clicar fora, ele fecha. Se a gente clica na referência dele, ele abre, ok? Eu já tinha criado aqui uma página de teste de plano de pagamento. Vamos criar uma página nova. Tá? Vamos chamar essa página de módulos. Acesso a módulos. Não vamos clonar de nenhum. Tá? Então a gente tem a página aqui em branco, certo? Vamos ver a cor que a gente colocou na página landing page. Manter a mesma cor lá. Aqui na nossa landing page, no nosso grupo Focus, onde está a palavra começar, deixa eu centralizá-la aqui, tá? E dar um negrito nela aqui. A gente vai abrir o workflow e quando a gente clicar na palavra, ela vai fazer a navegação até a página acesso a módulos, ok? Vou trazer a imagem aqui um pouquinho para cá.
pouquinho mais para cá. Deu uma travada aqui. Então, quando a gente clica na página acessar, ela abre a página de acesso aos módulos para a gente, tá? Para a gente ver a estrutura funcionando aqui, a gente vai... Só um minutinho que travou a plataforma aqui, gente. Então, feito o nosso link aqui, tá? A página tinha dado uma travada. Quando a gente clicar no texto iniciar, a gente vai ter uma navegação até a página de acesso aos módulos. A gente visualizando, ela fica da seguinte maneira, tá? Aqui é a nossa landing page, a gente clica no Group Focus, clica na palavra, e ela já navegou até a página de acesso módulos, tá? Na página de acesso módulos, a gente vai criar aqui uma visualização dos nossos módulos, tá? Como que a gente pode estar fazendo isso? Pega um grupo, vamos renomear grupo acesso módulo Bubble, por exemplo. A gente está fazendo a parte visual, né? Vou colocar a borda nele, tá? Nós vamos inserir um texto, né? E uma imagem. Vamos ver o tamanho que está aqui a caixinha com texto, 211 por 45. Então a gente coloca a mesma largura aqui, certo? Centraliza os dois. A imagem, nós vamos pegar uma imagem do nosso banco de dados aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Isso. Em acessar curso, a gente vai criar uma nova página aqui, tá? Chamada Aulas Bubble. Aulas módulo Bubble. Vamos também criar uma página Aulas módulo Excel. Criar as páginas aqui, tá? A gente volta à página de acesso aos módulos, ok? Vamos também dar uma
estilizado aqui na imagem, né? Para colocar que fique mais parecido possível, ok? Não ficou legal isso aqui, então vamos tirar aqui. Isso assim tá bom, tá legal. Vamos clonar isso aqui. Ctrl D a gente clona, ok? Vamos colocar que esse vai ser o módulo Excel, certo? A gente sempre renomeia todos os elementos, tá? Para que não fique repetido, porque o Bubble tem um padrão de criar um nome para cada elemento que ele insere na nossa plataforma, e aí fica repetitivo. Na hora da gente fazer a criação da estrutura no back-end no workflow, se não tiver renomeado, a gente se perde. Tá? E aí dá trabalho a gente encontrar depois. Aqui vai ser imagem, módulo Excel. Então, a gente vai buscar a imagem, uma imagem de Excel aqui. Aqui em acessar curso, na palavra, a gente abre o workflow, tá? E indica ele, navegação, página, aulas, módulo Bubble, tá? E no módulo de Excel, acessar curso, a gente abre o workflow, navegação até a página, módulos, aulas, módulo Excel, ok? Então, por enquanto, está ficando assim a nossa plataforma, ó. A nossa página inicial, quando a gente clicar em começar, a gente vai acessar a nossa página de checkout de assinamento de planos, tá? Por enquanto eu linkei aqui na aula de módulos para a gente ver como é que funciona a estrutura já de visualização. Então, digamos que você tenha lá a tua página com todos os módulos que você tem disponível na tua plataforma. A gente quer assistir a aula do módulo de Bubble, a gente clica aqui, ele vai abrir a página de aulas Bubble, ok? E a gente clica aqui no Excel, ele vai abrir as aulas do módulo do Excel. Agora a gente vai dar uma personalizada nessas páginas, tá? Antes da gente fazer as páginas, a gente vai criar a nossa estrutura do nosso banco de dados, ok? Que aqui a gente viu no começo da aula que a gente tem que criar para poder fazer a inserção das aulas nos módulos e depois a gente conseguir visualizar. Então, dentro da nossa plataforma, nós vamos ter as tabelas de módulos com os campos capa, lista de aula, que na verdade vai ser o campo aula, que é uma lista, tá? Que ele tem relacionamento com a tabela de aulas, e o campo nome. Então vamos criar aqui. A gente cria uma nova tabela, módulo,
e uma nova tabela aulas. Então, no módulo, a gente vai ter os campos capa, aula e nome, tá? Então, nome é do tipo texto. Capa é do tipo imagem, ok? A gente vai botar uma imagem no módulo, a criação do módulo. E o outro campo é aula, que é do tipo aulas, que ele é relacionado com a tabela de aulas, tá? E a gente tem que marcar esse campo aqui, está escrito This field is a list, que é múltiplas entradas. Esse campo é uma listagem. Por quê? Porque a gente tem que entender que o módulo nosso pode ter várias aulas e cada aula vai ser um nome em uma lista. Então a gente relaciona ela com a tabela de aulas e marca que é múltiplas entradas. Quando a gente cria, ele já relacionou aqui com a nossa tabela de aulas e deu aqui, ó, list of aulas. Por quê? Porque está relacionado com a nossa tabela, ok? E nossa tabela de aula, a gente vai ter os campos hospedagem, o D do vídeo e nome da aula. Que é do tipo texto. E D do vídeo. E aula. É isso? Hospedagem, D do vídeo e nome da aula. Do tipo texto também. Então aqui a gente cria as nossas duas tabelas de visualização e criação das nossas aulas, ok? Nós agora vamos criar uma nova página, tá? Chamada criação de módulos e aulas, tá? Vamos ver aqui qual é a cor de fundo que eu coloquei nas outras aulas, né? Nas outras páginas. Vamos inserir lá também, ok? A gente vai precisar inicialmente de um input. O que esse input vai informar aqui no placeholder dele? Digite o nome do módulo, tá? Que a gente vai estar criando. Vamos remover o estilo aqui, vamos colocar um fundo branco, tá? Input, nome do módulo. Criar. Criação, vamos colocar criação. Vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Pode deixar com 36 de transparência. O tamanho, deixa eu ver. Tá bom esse tamanho mesmo. Deixa eu ver com 16 quanto fica. Vou deixar com 16, tá bom. A gente vai precisar de uma imagem, tá? Que é a gente vê aqui em Picture Uploader. Renomeia.
gente renomeia para criar imagem módulo. E a gente vai precisar de um botão também. Tá? Vamos editar esse botão aqui. Botão criar novo módulo, que é essa função que ele vai fazer, tá? A gente renomeia a visualização dele aqui. E o que a gente faz? A gente agrupa esses três elementos. Então, nós criamos um input, tá? Em que a gente vai inserir o nome do módulo que a gente vai criar. Criou um Picture Uploader, que é a imagem do módulo que a gente vai criar. E criou um botão que vai gravar a ação de criação de um novo módulo no nosso workflow. A gente vai agrupar esses três elementos. Tá? Clica em Ctrl, seleciona um por um. Clica com o botão direito. Group Elements in Affix Container, que é agrupar todos os três, tá? A gente agrupou, a gente consegue arrastar eles para onde a gente quer agrupado, tá? A gente vai renomear esse grupo para grupo criação novo módulo, ok? Vai ter dentro dele módulo. Vamos aumentar ele um pouquinho aqui. E vamos jogar ele aqui no nosso canto superior direito. A gente agora vem aqui no botão que a gente criou, clicar módulo, clica duas vezes. Nós vamos abrir o workflow, tá? E o que vai acontecer quando a gente clicar no botão de módulo? A gente vai criar uma nova entrada no nosso banco de dados. Data Things, Create a New Things. O que a gente vai criar? Um novo módulo, tá? Adicionar all fields. Então a gente vai ter que... O que vai ter? Capa e nome. Então capa vai ser o input. Perdão, o Picture Uploader criar imagem de produto e o seu valor vai ser a capa do módulo. E nome vai ser o input, criação, nome do módulo e o seu valor. Tá? Após a gente criar essa entrada no banco de dados, a gente vai resetar os inputs do módulo, ok? Do grupo. Vamos ver como é que ficou aqui a nossa página de criação de módulos por enquanto. A gente cria aqui o nome, uma capa. Vamos usar aquela mesma imagem do Bubble que a gente pegou. Criar novo módulo. Ele já criou o novo módulo e resetou os inputs, tá? Vamos colocar mais uma ação aqui, tá? De informação para a gente saber que ele criou o módulo de forma correta. Eu tenho aqui esse elemento de alerta, Beep Toast Alert, tá? Você vem aqui em plugin, adicionar plugin, tá? Escreve aqui a palavra beep. Ele vai aparecer aqui, ó, Last Toast Message Notify Beep. Você instala ele, ok? E aí ele abre essa configuração aqui. Então, vamos colocar como mensagem. Isso é para controle nosso, tá? Porque essa página não vai, os alunos não vão ter acesso a ela. Vamos mudar o tempo aqui de visualização, a posição vamos centralizar, tá? Vamos mudar aqui para 22 o tamanho da fonte da mensagem, ok?
Vamos ver como é que fica aqui com o novo módulo. Vamos também criar o módulo Excel, processo seletivo e ambiente empresarial, ok? A capa para esse módulo, vamos selecionar aqui. E a criação do módulo, já apareceu a mensagem aqui, ok? Se a gente vier aqui no nosso banco de dados, a gente já tem os dois módulos criados, introdução ao Bubble e Excel, processo seletivo em ambiente empresarial, ok? Então, a nossa função de criação de módulo está funcionando de forma correta. Para a gente visualizar esses módulos criados, a gente volta aqui para a nossa página, tá? A gente vai inserir um repeat em grupo aqui na nossa página, ok? Do lado aqui da página módulos. Da página não, do grupo de criação de módulo. Repeat em grupo, a gente renomeia para visualizar módulos, tá? Qual vai ser o conteúdo dele? Módulo. Da onde a gente vai buscar a informação para aparecer as imagens, o conteúdo que a gente quer aqui. A gente pode buscar que apareça do usuário atual, pode buscar de uma API externa, quando a gente tem conexão com outro site, com outro banco de dados, tá? Com outro sistema, e a gente pode aqui no caso fazer uma busca do Assertis for em módulo, tá? Então a gente vai buscar de módulos. Ficou azul aqui, a gente já sabe, já aprendeu em outras aulas que quando a gente insere uma função no nosso back-end, no nosso workflow, toda vez que fica azul é porque o sistema aceitou, tá? Vamos só dar uma paginada aqui no módulo para ficar mais ou menos parecido com o que a gente está fazendo, ok? Então, o que a gente quer que apareça aqui no nosso módulo que a gente inseriu? Vamos colocar uma imagem. Da onde ela vai vir? A gente pode colocar uma outra imagem, como a gente pode puxar de forma dinâmica da onde ela está vindo, tá? Então, a gente vai clicar em Insert Dynamic Data. A gente vai escolher Current Cell Módulo. O que é que a gente quer que apareça ali? A capa, que é o que a gente criou aqui no nosso banco de dados ao criar o nosso módulo, ok? Então, aqui vai aparecer a foto do módulo que a gente criou. Vou dar uma centralizada nela aqui. E a gente também precisa de um nome. Da onde vai aparecer a informação, do mesmo jeito que a gente puxou aqui de forma dinâmica, a gente puxa aqui de forma dinâmica do Current Cell Módulos nome, ok? Vamos também dar só uma paginadinha aqui.
perdão. Vamos ver como é que ficou por enquanto. A gente já tem aparecendo aqui os dois módulos criados, ok? O Bubble e o Excel. Vou só colocar borda nisso aqui, na imagem. Pronto, já criou os dois módulos e os dois módulos estão aparecendo aqui para a gente. Agora a gente vai criar, tá, os campos de inserção das aulas. Nós também vamos precisar colocar aqui as informações de inserção das aulas. Então nós viemos aqui, tá? A gente arrasta para cá. Nós vamos copiar esse texto. Nós vamos renomear. Só um segundo, gente. Aqui não vai ter conteúdo dinâmico, tá? Isso aqui vai se chamar ID do vídeo. E a gente vai fazer mais um texto aqui, em que a gente vai renomear como servidor. Nós vamos precisar inserir as informações aqui de adicionamento de aula agora, ok, pessoal? Então eu coloquei um pouco para cima aqui, tá? Os campos que a gente criou. Diminuir a altura deles para 30, tá? Para poder caber os campos que a gente vai inserir a aula. Então nós precisamos de um input aqui, tá? O tamanho desse texto está em 271, vamos colocar o input no mesmo tamanho, tá? Com 30 também. A gente pode alinhar ele com o texto, tá? Vai ser input, inserir nome aula. Tá? E aqui no placeholder a gente coloca digite nome da aula. A gente vai precisar de mais um input. Pode copiar esse. Qual é o tamanho dele? 171. Renomeia para ID vídeo. Inserir, input inserir ID vídeo. Tá? E no placeholder a gente coloca digite o ID do vídeo. Beleza? E aqui no servidor o Bubble trabalha com o plugin de vídeo aqui, com o elemento vídeo. Deixa eu achar aqui. Bubble trabalha com o elemento de vídeo, tá? E no elemento de vídeo, ele tem a possibilidade de você escolher dois servidores, tanto no Vimeo quanto no YouTube. Então nós vamos colocar aqui, para a escolha, que a gente pode escolher onde vai estar hospedado o nosso vídeo, as nossas videoaulas, seja no YouTube ou seja no Vimeo, tá? Então a gente vai colocar um drop-down ali de seleção. O tamanho da palavra aqui está 178, então a gente coloca o nosso drop-down também com tamanho de 178 e altura de 30.
ok? A gente alinha aqui, drop down, seleção, servidor, criar aula. Então aqui no placeholder, selecione o servidor. A gente vai criar escolhas estáticas, tá? Vamos remover o estilo aqui, vamos deixar sem estilo. E as escolhas são YouTube, certo? E Vimeo. A gente marca, esse elemento não pode estar vazio, tá? Todos eles. A gente tem que inserir essas informações para lembrança nossa. Vamos colocar uma borda aqui. Pode ser um mesmo. Vamos trazer só um pouco para cá, porque a gente tem que inserir um botão ali. Então, 190. Se não couber depois, a gente reorganiza, tá? Deixa eu só ver umas mensagens aqui, irmãos, por favor. Tá? E do lado aqui, a gente vai inserir um botão, tá? Vamos copiar o estilo que a gente fez nesse aqui. Tá? Deixa eu desfazer aqui. A altura vai ser 30 também. A gente está escolhendo 30 com os outros, né? Os outros campos têm altura de 30. E o botão vai se chamar criar nova aula módulo, ok? Vamos diminuir o tamanho aqui. Criar aula. Vamos colocar aqui só criar aula. Vamos tirar aqui o padding dele. Pronto, aí apareceu, mas está muito grande a palavra, a letra, vamos colocar 14. Tá bom. A gente alinha aqui com os inputs. Vamos ver como é que está visualizando agora. Visualizando. Ok? Então aqui a gente, até o momento, criou o nosso módulo de criação de aula, criou o nosso repeat grupo de visualização, e agora nós vamos criar a inserção das nossas aulas, ok? Nós vamos agora configurar o nosso botão criar aula, tá? A gente já inseriu os campos de registro da aula, servidor, a gente escolhe no drop-down, a gente vai inserir o ID do vídeo e o nome do vídeo, tá? Então vamos configurar o botão criar aula. A gente abre o workflow. O que acontece quando a gente clicar no botão criar aula? A gente vai criar uma nova coisa, create new thing no data things, na nossa tabela, tá? O que a gente vai criar? Aulas. A gente adiciona os campos. Hospedagem está onde? Que vai ser no drop-down, seleção, servidor, criar aula, o seu valor. Tá? ID do vídeo. Input, inserir ID do vídeo, seu valor. E o nome da aula. Input, inserir ID da aula e o seu valor.
Aqui, o nome da aula e o seu valor. Após a gente criar uma nova aula, a gente vai fazer uma mudança na nossa tabela de módulos, porque nós estamos adicionando uma aula à tabela. Então a gente vem em Data Things, Make a Change to Things. O que a gente vai mudar? O módulo. O que a gente vai mudar? Em aula, a gente vai adicionar o resultado do Step 1, que é do primeiro passo, que foi criar uma nova aula, ok? Então, a gente assim insere a aula no módulo. Feito isso, a gente vai resetar os inputs e vai inserir um alertazinho de que a gente criou a aula, tá? Vamos lá. Vamos mudar aqui para ficar diferente do outro para cor verde, certo? Tamanho da fonte. Então, a gente, ao clicar no botão criar aula, a gente cria uma nova aula, insere os campos, faz a mudança no módulo, adicionando a aula ao módulo, a tabela de módulo, reseta os inputs, entendeu? Que apaga os inputs aqui e mostra a mensagem de alerta de que a gente criou a aula de forma correta. Então, vamos fazer a criação da primeira aula. Então, a primeira aula vai se chamar, perdão, servidor YouTube, o ID. Aonde que a gente busca o ID do vídeo? Nós temos que vir no servidor do YouTube, tá? Na nossa aula que a gente quer integrar a nossa plataforma Bubble, tá? Como que a gente sabe qual é o ID do vídeo? Nós vamos abrir um vídeo aqui, no caso, a vídeo aula 1, certo? Que a gente quer de Bubble. Então aqui, ó, vídeo aula 1 Bubble. A gente abre o vídeo. Tá? Aqui é a URL do vídeo no YouTube, tá? Depois do sinal de igual, vem o ID do vídeo, que é isso aqui, certo? A gente seleciona ele e copia. Por que eu selecionei até o sinal de igual 4 segundos? Porque depois do primeiro igual, da URL do servidor, vem o ID do vídeo. Se tiver outro sinal de igual, uma numeração com S, é quantos segundos já rolou no vídeo depois que ele abriu, ok? Se tivesse aqui 1 minuto de vídeo, estaria aparecendo aqui 60S, que seria 60 segundos de vídeo. Se eu selecionar isso aqui tudo, vai dar erro. Então eu tenho que selecionar só isso aqui é o ID do vídeo, certo? Então a gente vem aqui na aula, clica aqui, ó, cola o ID do vídeo, criar aula. Aula criada com sucesso. Vamos conferir no nosso banco de dados aqui, tá? Da nossa tabela de aulas. Ó, a primeira aula no YouTube, o ID do vídeo, vídeo aula 1 Bubble, tá? Foi criada com sucesso. Vamos colocar outra aula aqui. Servidor YouTube. Novamente, a gente vem na aula 2, certo? Ó, o que eu acabei de falar aqui. A URL do servidor, o ID do vídeo e a posição que está aqui de quem estava assistindo a aula, no caso eu, quantos segundos já decorreu da aula, certo? Então vamos fazer aqui. Vamos atualizar a página para ver a mudança aqui. Ele já abre direto aqui, é porque eu parei. Vamos pegar aqui o ID do vídeo. Vem do igual aqui até aqui, certo? Então, o ID do vídeo da aula 2 é esse aqui. Criar aula, aula criada com sucesso, resetou os inputs. A gente vem aqui na nossa tabela, vídeo aula 2, introdução ao Bubble. Vamos criar um novo módulo aqui, o módulo Excel está criado. Vamos criar a aula do Excel, para a gente ver.
servidor também do YouTube. A gente vai aqui na videoaula de Excel. Vamos aqui no canal. Tá? A gente pode vir em vídeos. Videoaula 1 do Excel. E aponta uma condição. Vamos aí, resetar aqui. A gente seleciona o ID do vídeo, certo? E insere aqui uma aula do Excel. Aula criada com sucesso. Se a gente vier no nosso banco de dados, na tabela, está aqui. Videoaula 1 Excel para processo seletivo. Ok, pessoal? Então a gente configurou a nossa página de criação de módulos, criação de aulas. Nós vamos inserir agora um repetir grupo aqui, que é caso a gente queira deletar uma aula diretamente por aqui, tá? Então a gente faz o seguinte, ó. Nós inserimos mais um repetir grupo aqui. Por isso que eu havia diminuído a altura das linhas aqui para poder caber, tá? Deixa eu colocar aqui 30 também de altura. Esse repetir grupo vai chamar visualizar, deletar aulas, módulos, ok? Que ele deleta a aula que a última aula que foi lançada no módulo, ele vai deletar, certo? A gente vai botar para aparecer só uma. Peraí. Tinha escrevido errado, tinha selecionado o outro. Visualizar, deletar aulas, módulos. O que vai ter aqui? Aulas. A gente vai deixar apenas uma linha, tá? Vamos remover o estilo aqui, vamos deixar igual aos outros. 5 de arredondamento dos cantos, tá? Essa cor aqui de bordas. Deixa eu descer aqui um pouquinho. A gente aqui vai inserir um texto para visualizar o nome da aula. Aqui vai ser um texto dinâmico, então a gente clica em inserir dados dinâmicos, né? O reticel aulas, nome da aula, ok? Vamos fazer o layout aqui, né? Fazer a personalização aqui, tá? Centraliza o texto, pode botar campos arredondados para ficar igual ao outro, certo? A gente pode deixar sem borda, porque ele está dentro do repetir grupo. E nós também vamos colocar um ícone aqui para deletar a aula. Tá? Deixa eu dar um zoom para a gente visualizar melhor aqui. Se apertar Ctrl+, você dá zoom na tela, tá? Deixa eu configurar esse ícone aqui também. Ícone, deletar aula. Vamos retirar o padding. Vamos mudar a cor dele para vermelho. O background a gente vai deixar uma cor branca de background. Tá? O ícone é um xizinho de deletar, esse aqui. Certo? O que vai acontecer? Desmarca isso aqui. Não o ícone ficar rodando. O roundness é 5. O que vai acontecer?
quando a gente clicar nesse ícone aqui, ele vai deletar a aula, certo? Então a gente abre o workflow. A gente quer fazer o quê? Quer deletar uma coisa. O que a gente quer deletar? Perdão, tem que agrupar antes primeiro aqui. Ó. Tá. O que a gente faz? Criado o nome da aula dentro do Repeat Grupo, vamos ver se está aparecendo aqui. Ainda não, certo? Vamos ver por que não está aparecendo. Porque a gente não deu uma busca no grupo para mostrar o conteúdo dentro do grupo. Então a gente vem aqui em Current do Searches for aulas, certo? Porque é aulas que vai aparecer no grupo. Deixa eu só ver aqui a disposição, tá? Porque ele está fora do Repeat Grupo, por isso que apareceu aqui. Fora do tamanho, né? Pronto. Ó. Agora apareceu de forma correta, tá? A aula que a gente quer excluir sempre vai aparecer em ordem, em sequência aqui, ok? Então, o que a gente faz agora? A gente agrupa esses dois elementos aqui. O nome da aula e o ícone dentro do Repeat Group. Então, seleciono os dois, Group Elements em Fixed Container. Ele criou um grupo. O que a gente faz? Grupo aulas a deletar do módulo. Vamos renomear assim, ok? Aí agora sim, como ele está em grupo, a gente pode vir aqui. Note que como a gente grupou, ó, ele mudou aqui de Current Cell para Parental Groups, ok? A gente clica no ícone. Start Edit Workflow, Delete Team. O que a gente quer deletar? O Parental Groups aula, ok? Vamos fazer um teste aqui para ver se está fazendo isso, certo? Vídeo aula do Excel, ó. Vamos colocar aqui um alertazinho também. Vou colocar em cor vermelha porque a gente está fazendo uma ação destrutiva, né? Vamos ver aqui como é que fica, tá? Só para a gente conferir, tá? Aqui na nossa tabela de aulas, está aqui a aula 1 do Excel, certo? Vou dar uma atualização na página aqui, tá? Tá um pouco lenta a internet. Então tá aqui, certo? O nome da aula. Ó, vídeo aula 1 Excel. Vamos excluir ela. A gente clicar aqui, ele já deletou a aula, certo? Aula deletada com sucesso. Então já saiu a aula daqui, ó. Ok? Vamos lançar a aula de novo. Deixa só eu fazer uma correção aqui. Depois que a gente excluiu a aula, apareceu a aula do Bubble aqui, tá? E não pode, aqui é o módulo do Excel. O que está errado aqui? Aqui no Repeat Group Aulas, certo? Eu selecionei uma busca por aulas. Não é isso que tem que ficar aqui, tá? Então a gente deleta. Tem que ser o Current Cell módulo aulas, tá? Para que cada módulo mostre a sua aula. Então, feita essa correção, a gente vem aqui. Está aparecendo a do Bubble, certo? A gente atualiza a página. E entrou a última aula do Excel aqui, ok? Então está separado os módulos de forma correta. Assim, a gente acaba de criar essa página de inserção de módulo e de aulas, tá? Vamos colocar nela aqui mais dois elementos. E aí a gente vai partir para a nossa página de visualização das aulas, ok? Isso aqui não fica aqui, tá? Foi só de exemplo, isso vai estar na página de visualização de aulas.
Vamos descer um pouco isso aqui. Vamos colocar só um título aqui, certo? Tinha no meia. Remove o estilo dele. Coloca aqui um arredondamento de campos de 5, como todos os outros. A cor da letra, vamos colocar branco, certo? O fundo dele, vamos colocar um flat color aqui. Vamos escolher uma cor um pouco mais escura dessa. Vamos deixar assim. E o texto será: beleza? A gente centraliza a mensagem. Vamos aumentar o centro da inserção de aulas e módulos. Vamos aumentar a fonte aqui. Acho que dá para deixar o 36. Dá para deixar o 36. Aumentar só um pouquinho o tamanho. Centraliza, Ctrl S centraliza. Certo? Só para ele ficar mais ou menos alinhado com o que a gente está fazendo aqui. Para ficar visualmente agradável para quem está visualizando, certo? A gente não está caprichando não, mas também não tem que ser feio, muito feio, né? Vamos colocar um rodapé aqui embaixo. Removemos o estilo. Nós vamos inserir dois dados aqui. EAD. Canal Rincão Informática. E aí a gente insere um dado dinâmico. Que dado dinâmico? A gente vai colocar o Current Date and Time, tá? Personalizado, formatado, como? De modo custom. Por quê? Porque nós vamos deixar aparecendo só o ano aqui, tá? A gente deleta esse começo aqui, porque isso tudo que está aqui é o que está aparecendo aqui, certo? Então se a gente for deletando, ele já vai modificando aqui, ó. Se a gente colocar 4 letra Y, aparece o ano, certo? Vamos mudar a cor da fonte para preto, né? Vamos dar um negrito aqui e vamos centralizar o texto. Vamos centralizar o texto aqui também. Vamos ver como é que ficou? Ó. Centro de inserção de aulas e módulos, EAD Rincão Informático. Deixa eu abaixar um pouco isso aqui, tá? Vou colocar mais para baixo. Deixa eu ver aqui. Tá bom, pode deixar assim. Vamos colocar mais uma aula do Excel? A gente busca ela aqui. Tá? E aponta uma condição, ou seja, o resultado. A função de C determina a condição de verdadeiro ou falso e determina uma palavra de acordo com os valores e os argumentos que a gente executa na forma. Por exemplo, aqui, vídeo aula 2. Vamos pegar ela direto. E ela faz a... Certo? Vamos pegar aqui o ID da aula. mais utilizados em processo seletivo, a nossa entrevista de emprego
e ambiente empresarial do nosso dia a dia na empresa, tá? Formas utilizadas pelo administrativo da empresa. Se você chegou agora nesse canal, se você é novo aqui, não deixe de assistir a primeira. A gente vê na nossa tabela, vídeo aula 2 Excel, vídeo aula 1 Excel. Vamos colocar de novo a vídeo aula 1 do Bubble, que eu deletei aqui, ok? Com aquele erro que a gente tinha corrigido. Só precisa tomar cuidado, como eu abri a playlist, ele está com a identificação da playlist, vai dar erro, tá? Deixa eu puxar direto do vídeo. Vídeo aula 1 Bubble, aqui ó. Então tá aqui o ID do vídeo. A gente insere aqui. A gente vê na nossa tabela, aqui, vídeo aula 1 Bubble. Então a gente tem 4 vídeos já no nosso banco de dados e a gente vai criar agora a página para poder visualizar eles, ok? Seguindo com a nossa criação da nossa plataforma IAD, vamos fazer agora a página de visualizações do módulo Bubble. Tá? Nós inserimos a cor na página de acordo com as outras que nós estamos fazendo. Nós aumentamos o tamanho dela para 1366 a visualização. Nós vamos inserir aqui um elemento chamado Floating Group. Tá? Floating Group, módulo aulas. Ok? A gente remove o estilo dele. Puxar aqui mais um pouquinho e vamos dar uma margenzinha de 10. Deixa eu ver, foi 7. Aí tá bom. Para ficar igual aqui em cima com aqui. Certo? Vamos visualizar aqui como é que fica. Tá bom assim. Dentro dele nós vamos colocar um repeating group. Deixa eu dar um pad, então, uma margem também aqui do lado dele. Para ele ficar afastado um pouco. Que é do lado esquerdo. Certo? Isso, tá bom assim. Vamos dar uma cor de fundo nele, né? Dentro dele nós vamos inserir um repeat group. Esse repeat group vai ter só uma linha, tá? Uma coluna. Vai abrigar módulo e nós vamos fazer uma busca em módulos, tá? Módulo aulas. Vamos aqui no floating group arredondar os campos e no repeat group arredondar os campos também, tá? Vamos colocar um fundo branco aqui, certo? Ou uma outra cor aqui, que pode ser diferenciada. Pode ser essa. Dentro desse repeating group nós vamos inserir um grupo, tá? Que vai abrigar o título da aula e a capa. O título do módulo e a capa. Certo? Grupo assistir aulas módulo. Módulo, certo? O que ele vai ter? Corrente-céu módulos dentro dele. Dentro desse grupo, nós vamos colocar uma capa e o nome, tá? Vamos ter o padrão aqui. Então, nós viemos aqui com uma imagem.
A imagem dinâmica, por quê? Porque é em Parent Groups módulo capa. É a imagem que vai aparecer, certo? Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir fazer melhor. E nós também vamos inserir um texto aqui com o nome do módulo. A altura da capa da imagem está com quanto? Com 41. Vou deixar com 40. Imagem, capa, módulo, aulas. E o texto é texto, nome, módulo, aulas. Também vai ser um texto dinâmico, Parental Groups módulo, o nome do módulo. Ok? Aqui está com 40, vamos deixar com 40 também. Vamos afastar um pouquinho. Vamos trazer para cá. Vamos ver como é que está ficando. Certo? Tira o zoom. Ó, apareceu aqui em Introdução Bubble a capa e o nome. Vamos centralizar o nome aqui, tá? Centro de texto vertical. Vamos ver se eu diminuir aqui para 12 e dar um negrito, como é que fica. Tá bom, só que está um pouco pequeno. Vamos aumentar um pouco isso aqui. O problema vir até aqui não. Qual é a altura que ficou aqui? 55. Vamos deixar isso com 55. Né? Vamos ver como é que ficou agora. Vamos aumentar a letra, né? Vamos botar 16 aqui para ver como fica. 14. Vou deixar com 14 mesmo. Ok? A capa vamos colocar uma borda nela, né? E meu nome também. Certo? Vamos colocar um padding aqui de 5. 50 mil. Vamos colocar de 10. Para que o nome não fique colado aqui na borda. Isso, tá bom assim. Agora vamos inserir no Repeat Group aqui com as aulas, para a gente visualizar as aulas, tá? A gente vem com outro Repeat Group. É a largura desse grupo aqui, 265. Então vamos lá. Repeat Group, visualizar aulas. A gente já está acabando a aula de hoje, já termina, ok, pessoal? Então nós vamos colocar 15 linhas. Tá? Vamos remover o estilo.
fundo branco também, borda sólida, campos arredondados. Tá? Dentro desse repeat group, que é visualizar aulas, nós vamos ter, deixa eu dar um zoom aqui de novo. Nós vamos inserir um ícone aqui, tá? Vamos chamar esse ícone de capa aulas. Vamos remover o estilo dele. Tá? O padding também. Esse ícone vai ter a cor preta. Nós vamos selecionar o seguinte ícone aqui. Ó. É igual um chapeuzinho de formatura. Esse aqui. Vamos utilizar esse. Qual é a altura do ícone? 25. E vamos colocar um nome que indica o nome da aula. Certo? Vou deixar com a altura de 25 também. Vamos inserir dados dinâmicos, tá? Antes de inserir dados dinâmicos, nós vamos agrupar ele, ok? Vamos agrupar esses dois aqui, tá? Vai ser o grupo, lista de aulas, módulo. Perdão, não é módulo não, tá? É aulas. Isso. Vamos visualizar aqui. Não está aparecendo ainda, nós vamos ter que fazer a busca no módulo, tá? Relacionado ao módulo do Bubble. Tá? Como é que a gente faz isso? No Repeat Group, nós clicamos aqui no conteúdo, ele tem aulas, nós damos uma busca, tá? Do Search for, aonde nós vamos fazer a busca? Lá em módulo, tá? Nome é igual, tá? O nome que a gente criou aqui, ó. Introdução ao Bubble. Então, vamos de novo aqui, tá? Item aulas, ok? Por que a gente fez assim? A gente tem o conteúdo do Repeat Group de aulas, a gente manda fazer a buscança no módulo, porque vai buscar no módulo do Bubble, tá? E vai mostrar para a gente aqui as listas de aulas cadastradas no módulo do Bubble. Lembre-se que a gente está configurando a visualização de aulas do Bubble, ok? E aqui a gente seleciona aulas, Current Cell aulas, ok? Vamos ver se está aparecendo agora. Já está aparecendo as nossas aulas aqui, certo? Vamos só aumentar aqui o tamanho. Boa. Vídeo aula 2, vídeo aula 1. Por quê? Porque está inserido aqui, trocado, certo?
Muito boa tarde a todos. Vamos deletar as duas aulas de Bubble aqui e vamos inserir de novo para ficar na ordem, ok? Nós estaremos juntos aprendendo a programar. Não deixa assim, é só para a gente ver o conteúdo mesmo funcionando, a plataforma funcionando, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Tá aparecendo aqui as aulas, certo? Deixa eu diminuir aqui o tamanho para ver se aparece o nome inteiro. Para 12. Eu acho que daí aparece. Certo, apareceu as duas aulas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos inserir o player e vamos inserir a função de quando a gente clicar no nome da aula, o vídeo vai abrir, ok? Então nós viemos aqui, nós vamos criar um novo grupo, tá? Onde nós vamos inserir o nosso player, certo? Deixa eu diminuir o tamanho do vídeo aqui, para a gente conseguir visualizar, ok? Qual é a altura do floating group? 606, então vamos deixar a mesma altura aqui, certo? Nós vamos renomear grupo assistir aulas do módulo. Vamos colocar isso nele. Então nós vamos ter aulas nele, certo? Sem borda, vamos deixar um fundo branco. Vamos nomear aqui com floating group, certo? Nós vamos inserir um elemento de vídeo dentro dele. Tá? Nós vamos puxar do YouTube, tá? E Parental Groups aula e D do vídeo, ok? É isso que tem que aparecer aqui, fazer para a gente puxar para conseguir assistir a aula, tá? Cantos arredondados, tá? Sem borda. Vamos colocar um título aqui, né? A largura do vídeo 2021. Dado dinâmico, tá? Parental Groups aula, nome da aula, ok? Vamos colocar aqui o 24 para ver como é que aparece. No centro e texto centralizado. Vamos ver como é que está ficando até agora. Ok, não está aparecendo ainda o nosso vídeo, porque nós vamos configurar o botão para poder aparecer aqui, ok? Nós viemos aqui em grupo lista de aulas que a gente criou, tá? Que é o que demonstra a nossa aula aqui, certo? O que acontece quando a gente quer criar um grupo lista de aulas, que está agrupado o nome da aula mais o ícone? A gente abre o workflow, ele vai fazer um element actions, que é um display data. O que ele vai demonstrar? Ele vai demonstrar o nosso vídeo no grupo assistir aulas do módulo, tá? O que ele vai mostrar? Nossa current cell aulas, tá? Grupo assistir aulas do módulo. Então, quando a gente clicar nesse botão aqui, ele vai demonstrar para a gente, no nosso grupo aulas, assistir aulas do módulo, o vídeo, ok? Vamos lá. Ó, se a gente clicar em vídeo aula 2, já apareceu o vídeo, o título e o ícone do YouTube. Se a gente clicar aqui, ele deu um erro, tá? Esse erro está relacionado à ID do vídeo na hora da gente puxar lá no YouTube. A gente conserta agora. A aula 1, vamos ver a aula 1.
A aula 1 está de forma correta, tá vendo? Foi inserido o ID correto, então, se a gente clicar aqui, a gente consegue assistir a aula na nossa plataforma. Ok, pessoal? Está configurada a nossa página de aulas, tá? Vamos deletar a aula 2, vamos inserir ela com o ID correto para ver ele funcionando aqui. Vamos fazer rapidinho isso aqui agora. Tá? A gente vem aqui em data, vídeo aula 2 bubble, tá? A gente exclui ela. Vamos aqui na página de criação de módulo e aula, certo? Deixa eu jogar essa aqui para cá para não fechar. E a gente consegue visualizar as duas. Vamos dar um preview na aula. Foi do mesmo jeito, não tem problema. Vamos inserir aqui vídeo aula 2. Vamos puxar a aula 2 aqui. Ó, veio só o ID aqui, tá? Vamos ver se vai ficar de forma correta agora, certo? A gente insere aqui. Aula criada com sucesso, ok? Vou tirar a depuração nesse vídeo. Eu não gosto disso do Bubble de jeito nenhum, mas tem que ter paciência. Vamos lá. Então aí a gente vem aqui no visualizar a aula, certo? A gente estava aqui no aulas módulo Bubble. Só está o nome errado, tá? Entrou a videoaula certa, ok? Vamos corrigir, não tem problema não. Pessoal, eu fiz a correção aqui das aulas, tá? Videoaula 1 tá rolando ok, tá? E videoaula 2 rolando ok também, tá? Quando você quiser trocar, fazer atualização de informações do seu banco de dados sem deletar e inserir de novo, no caso aqui, ó, eu peguei o ID do vídeo 1, certo? Vem aqui no banco de dados. Na linha da tabela que você quer, você pode clicar na canetinha aqui de editar, e aí eu atualizei a informação aqui no ID do vídeo, sem precisar deletar a entrada no banco de dados, tá? Salvou, tá a aula aqui, aula 1, aula 2, tá? Vamos inserir mais uma aula aqui. Introdução ao Bubble, certo? Vamos pegar o ID da aula 3. Ó. Copia. Insere. Criar aula. Aula criada. Vamos olhar na nossa página. Está aqui, vídeo aula 3. Também copiada de forma correta, já está aqui, tá? Então hoje nós criamos, tá, na nossa plataforma. Deixa eu abrir aqui o Word. A máquina está um pouco lenta já. Nós criamos hoje na nossa plataforma a página index, que vai ser a nossa landing page, a nossa página de aulas do módulo Bubble, tá? É o que a gente está visualizando aqui agora. A nossa página de acesso a módulos e a nossa página de criação de módulos e aula, que é essa página aqui, ok? Então, no nosso cronograma, nós criamos o banco de dados, né, de aulas e módulos, não criamos o de acesso, tá? O de acesso eu vou criar junto aqui com a parte 2, que é com registro de acesso e limite de login, em que a gente vai limitar, vou ensinar a limitar usuários logados
por conta, tá? Para que uma pessoa não faça a inscrição na sua comunidade, pague pelo curso e espalhe a aula para 10 pessoas. Então, a gente pode limitar a uma ou dois usuários utilizando a plataforma com o mesmo e-mail e senha ao mesmo tempo. A gente consegue fazer isso. Então, o acesso às aulas eu faço aqui, ok? A gente criou o banco de dados da tabela aulas e módulos e criou as páginas módulos de criação e módulos de visualização. Vamos só fazer um link aqui. Na página acesso a módulos, tá? Quando a gente clicar no módulo acessar cursos, só de exemplo, tá, gente? A gente vai go to page order do módulo do Bubble. Já está configurado aqui, então vamos ver aqui funcionando. Fica legal isso. Depois que a gente tiver com o checkout pronto, tá? Essa página só vai estar liberada quando o sistema fizer o checkout de pagamento. A gente vai aprender isso também, tá? Não se preocupa não. Essa é a primeira parte dessa série aqui de aprendendo a construir uma plataforma EAD, ok? Então, acessa módulos, a gente clica em acessar módulo, aulas do Bubble, ele já abriu as aulas do Bubble aqui pra gente. Ok, pessoal? Muito obrigado por todos que estiveram até aqui assistindo a aula até o final. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, tá? Mais uma vez, se você chegou no nosso canal da Rincon Informática através dessa aula, não deixa de assistir a nossa playlist de Bubble, que a gente está aprendendo a criar aplicativos web e mobile na plataforma online Bubble sem codar, que chama, tá? Com low code e no code. E também a nossa lista de Excel, em que a gente aprende fórmulas de processo seletivo e ambiente empresarial. Se gostou, deixa o like, comenta e principalmente compartilha. Vamos levar conhecimento para mais pessoas e juntos nós vamos crescer, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu!